Olá, eu sou o professor Gerson. Na aula de hoje a gente vai aprender a utilizar estrutura de decisão na linguagem C. Para que ela serve, como que eu uso, como que é a sintaxe da estrutura de decisão. Para isso eu vou pegar um exemplo aqui, já tenho ele no enunciado aí como comentário, né? O enunciado do meu algoritmo. Está lá, né? Elaborar um algoritmo em linguagem C que permita ao usuário digitar um número inteiro. Então, o algoritmo vai ler esse número inteiro, vai identificar se ele é par ou ímpar e apresentar uma mensagem na tela dizendo que o número é par ou que ele é ímpar. Muito bem. O que eu preciso para fazer isso aí? Preciso primeiramente declarar uma variável, que eu vou chamar de n, uma variável do tipo int. Por quê? Porque no enunciado ali está pedindo, né, um número inteiro. O usuário tem que digitar um número inteiro, por isso int. Eu vou deixar aqui, não vou colocar o ponto e vírgula agora, porque eu não sei quantas variáveis eu vou usar. Então, vou montando minha lógica aí e declarando variáveis de acordo com a minha lógica. O que eu vou fazer agora? Vou colocar lá uma interface para o usuário pedindo para ele que digite um número inteiro. Vou aproveitar, já coloquei com acentuação aqui, né? Mas vamos lá, a gente já sabe fazer isso aqui, então vou omitir essa explicação, né? Só vou ajeitar para que ele faça a acentuação corretamente lá. Muito bem. Pronto, está preparado lá, beleza. Aí, uma interface lá para o usuário, digite um número, vou lá, faço um scanf, né? E aí, lembrando lá o %d da última aula, né? Tipo inteiro, é um número decimal. E comercial n. Muito bem, o número que eu digitei é um número inteiro ali. Ele pode ser um número par ou pode ser um número ímpar. As duas possibilidades. Acontece o seguinte, eu preciso que o meu algoritmo identifique isso, identifique se ele é par ou ímpar. Como que eu faço isso? Bom, eu posso fazer o seguinte, eu vou usar uma variável aqui, que eu vou chamar de R. Se eu vou usar essa variável, eu preciso declará-la lá no começo. Então, declarei R junto com n ali, ambas são do tipo int, do tipo inteiro. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer R receber n dividido por 2. Por que dividido por 2? Eu quero saber se é par ou ímpar. Mas o que acontece? Vamos supor que o n é 4. O valor da variável n é 4, porque eu digitei 4 lá, o scanf leu esse valor. Tudo bem, 4 dividido por 2, o R vai guardar valor 2. Ok? Muito bem. Se eu dividir aqui 5 por 2, vamos supor que seja 5 o número que eu digitei, ele vai guardar quanto aqui? É número inteiro, ele vai guardar 2, porque a divisão é entre números inteiros, não 2,5, 2, qualquer outra coisa, enfim, não tem a parte fracionária. Só que isso daqui está meio esquisito, né, essa divisão aqui. O que eu devo fazer aqui então? Eu devo fazer o seguinte, para identificar se o número é par ou ímpar, eu preciso olhar não para o quociente, que é o que eu estava simulando aqui, tentando simular. Eu preciso identificar o resto da divisão. Eu preciso olhar para o resto da divisão. E o resto da divisão é o operador módulo. Esse % aqui, ele significa módulo. Então eu vou até colocar o comentário aqui, né?
o operador porcento módulo devolve o resto da divisão entre dois números. Pronto, coloquei o comentário em linha ali, né? O operador porcento, né, que a gente lê módulo, devolve o resto da divisão entre dois números. Só complementar lá, dois números. Pronto. Muito bem. O que acontece então quando o algoritmo faz esse processamento? O R ou vai guardar 0 ou vai guardar 1, porque eu estou dividindo por 2 e eu quero o resto. Se você conferir aí no papel direitinho, você vai ver 5 mod ou módulo 2, ele vai dar resto 1. 7 módulo 2 vai dar resto 1. 4 mod ou módulo, posso falar das duas maneiras, 2 vai dar resto 0. Quer dizer, sempre que for par vai dar resto 0, dividindo por 2, claro. Muito bem. O R vai guardar 0 ou 1. Se for 0 é porque é par, o resto deu 0, é par, então. Se o resto for 1, ele é ímpar, porque o resto da divisão por 2 deu ímpar. Agora eu preciso selecionar, decidir que mensagem que eu vou exibir na tela. Para fazer isso, eu preciso utilizar aqui a estrutura if. If quer dizer se. Se. Aí tem o argumento aqui, o parênteses. R for igual a 0. Tomar cuidado aqui que o igual eu não represento assim na linguagem C. Isso daí é atribuição. Se eu deixar assim, toda vez que passar por essa linha aqui, o R vai receber 0 e a lógica não vai dar erro na compilação, não. Vai dar erro de lógica. A lógica vai estar errada. Aqui eu estou comparando. Assim eu estou atribuindo. É preciso tomar cuidado com esse detalhe. Muito bem. Se R for igual a 0, então eu vou dizer assim, ó, exiba uma mensagem dizendo que é par. Simplesmente isso. Só arrumar aqui o par. Beleza. Muito bem. E se não for, se essa condição aqui não for verdadeira, ela for falsa, como que eu faço então? Caso contrário, aqui se não, else, se não, quer dizer, se não for verdadeiro, é falso, portanto, então eu digo que ele é ímpar. Posso colocar tranquilamente o acento aqui também, né? Pronto. Eu tenho aqui, então, nesse pedaço, uma estrutura de decisão, ou uma estrutura de seleção. Eu vou decidir, selecionar qual instrução eu quero que exiba. Na verdade, eu não vou decidir, quem vai decidir é o algoritmo, né? Com base nesse processamento que foi realizado aqui. Eu poderia não utilizar essa variável R, poderia deixar assim, apenas com a variável N. No lugar do R, aqui dentro, eu poderia fazer o processamento e a comparação. Então, vai ser feito um cálculo aritmético, uma divisão que te dá o resto, e compara com 0. É verdadeiro? Exibe par. É falsa a condição? Exibe que é ímpar, então. Ok? Bom, eu vou voltar lá e deixar do jeito que estava. Talvez desse jeito fique mais claro. Na verdade, tanto faz aí a solução de um ou de outro. Tá certo? Vamos salvar aqui. E agora vamos pressionar F11. Vamos ver o que vai acontecer ali. Ele compilou.
já está executando. Só que deixa eu dar uma arrumadinha aqui no negócio, né? Que não ficou legal. Só para a interface ficar mais bacaninha aí. Muito bem. Digitei o número 4. Está dizendo que é par. Ok? Então está correta aí a lógica. De novo, vou executar aqui. Agora eu vou digitar um número ímpar aí. Vamos ver o que acontece. Apresentou lá a mensagem, é ímpar. Portanto, nosso algoritmo prontinho aí. Tá. Nessa aula eu queria mostrar então esse conceito básico de linguagem de programação, que é a estrutura if, else. Por hoje é só isso. Obrigado, até a próxima.